Mauro, eu vou fazer um contraponto aqui. Não é um contraponto, na verdade. Há algumas semanas atrás, teve um debate entre você e o Arnaldo, quando falou-se no Arrascaeta. Não, que o Arrascaeta agora, mas tem que jogar meio machucado, e você foi muito veemente dizendo, não, não tem que jogar, porque quem paga é o clube, que é verdade, né? Mas tem uma questão que eu não sei como contornar. Porque o atleta, né, o atleta é pago pelo clube, joga pelo clube, defende o clube, mas coloca a Copa do Mundo como o ponto mais alto da carreira dele. E aí se sacrifica, se coloca de maneira a se sacrificar pela seleção que não o paga por considerar o maior evento da carreira dele. Então o cara vai para a Copa do Mundo, não importa que o Flamengo pagou 18 anos, consertou o joelho dele, pagou enquanto ele estava quebrado, porque é assim que ele entende. Tem alguma maneira de reverter essa situação? Porque eu entendo você, acho que você tem razão, mas pragmaticamente o atleta não vê dessa maneira, né? Na verdade, o contexto foi o seguinte: o Lugano, eu não vi, mas o Tirone, o Arnaldo, o Tirone falou que o Lugano teria falado alguma coisa no sentido alguém mandou um comentário, eles comentaram, eu não tinha visto. Desculpa, eu não me lembro exatamente com precisão. E o Lugano teria dito alguma coisa, o Uruguai tinha ganhado da Espanha para se classificar ou empatar, né? No caso ali, o empate seria o bastante pela combinação de resultados, mas a priori tinha que vencer. E o Lugano teria dito, não, agora tem que jogar, O Lugano é uma voz importante no futebol do Uruguai, é um capitão, certo? Então o que ele fala repercute. Quando ele fala que o cara tem que jogar, eu entendo o seguinte, você está jogando a torcida do Uruguai, a opinião da imprensa, estimulando a forçar o cara a jogar. E você não pode forçar um cara machucado a jogar. Você força o Arrascaeta numa situação para ele não ficar mal com o pessoal do Uruguai a ter que entrar em campo machucado. Então eu discordei dessa colocação. Aí até eu falei, se o Arrascaeta jogasse no São Paulo, ele falaria isso? Será? Não sei. Falaria? Não sei. Eu tenho dúvida. Eu não estou afirmando que sim, que não sei. Porque ele ia comprar uma briga com o torcedor de São Paulo. Se o Arrasca fosse do São Paulo, tivesse na situação que ele estava, o São Paulo ia pensar, porra, o Uruguai é o cacete, eu quero que ele fique bom para jogar pelo São Paulo. Como o Rubro Negro pensa a mesma coisa. Então esse foi o meu questionamento. Porque eu acho que quando um cara tem uma voz tão poderosa como o Uruguai tem junto aos Uruguai, seleção do Uruguai, pela sua trajetória, com a camisa celeste, ele não deveria falar esse tipo de coisa. Porque o cara está machucado, gente. Ele estava machucado. Ele não tinha condição de jogo. E ele se machucou lá nas mãos do Bielsa e da sua equipe. Foi lá que novamente, ele se machucou. Né? E eu dei antes da nota do Flamengo, porque uma pessoa do clube me falou, Mauro, o pessoal aqui está pé da vida. Por quê? Porra, estão forçando os jogadores, forçaram a Arrascaeta mais do que deveriam. Eles têm uns relatórios, eu vi, não entendo aquilo, mas recebi até um print. Os relatórios da seleção do Uruguai, das atividades ali de força, enfim, os caras do clube entendem, claro, aí viram aqui e falaram, isso aqui não é o que nós recomendamos. O Flamengo tem toda uma programação com a carga de trabalho, dentro de um processo de... O que aconteceu? Ele quebrou a clavícula. Quando ele quebra a clavícula contra o Estudiantes, final de abril, foi 29 de abril, esse jogo, estava lá, Plata, ele para de treinar. O cara não vai treinar normalmente com a clavícula quebrada. Depois de alguns dias, ele botou lá um pino, fez uma cirurgia para... que me disseram até que aquilo seria para acelerar o processo. Se ele não fosse um atleta, ele faria imobilização e tal, e curar normalmente, mas essa cirurgia para tornar o processo mais rápido, até porque ele também queria jogar a Copa do Mundo, né? Além do Flamengo querer tê-lo de volta o quanto antes. O Flamengo nem tanto, o Flamengo tinha todo o período da Copa que ele poderia ficar fora da Copa e ficar se tratando, né? Mas enfim, aí ele volta a fazer atividades moderadas, isso até anunciado pelo clube, pouco a pouco. E dentro dessa programação, a ideia é tê-lo num determinado estágio, em determinado momento. O que me falaram foi que aceleraram o processo. E aí isso era o quê? Uma lesão muscular. O jogador que tem um histórico de lesões musculares, eles não estavam trabalhando na intensidade de sempre por conta da paralisação forçada pela fratura na clavícula, e aí ele se machucou. E aí ele não conseguiu jogar. E aí vem um jogador que tem uma história importante. Um jogador fala, não, agora tem que jogar. Tipo assim, o Uruguai precisa dele. Está machucado, não tem como jogar. Foi isso que eu falei. Eu acho um absurdo um ex-jogador importante falar isso. Ele coloca o atleta atual numa sinuca de bico, cara. Você imagina? O torcedor do Uruguai, é isso mesmo, tem que jogar. Aí o camarada vai lá no microfone lá da televisão, do rádio do Uruguai. O Arrascaeta tem que jogar, o Lugano tá certo. Não, tem que jogar, o Uruguai precisa dele. Como assim, cara? Vai pra guerra? Que fica discurso babaca, né? Não, tem que ir pra guerra, tem que lutar. Porra nenhuma, cara. É um jogo de futebol. E quem faz a roda girar não é seleção, não é clube, cara. A vida confortável que ele tem, tudo que ele conquistou, né?
com o trabalho dele, ele deve aos clubes pelos quais ele passou, que o remuneram muito bem, pagaram, no caso do Flamengo, pagou muito dinheiro, milhões para tê-lo. Não foi a Associação Uruguaia de Futebol. Pelo contrário. Então, assim, o que você quis dizer, é difícil, de fato, que o jogador quer jogar. E fica mais difícil ainda quando uma voz importante diz que o cara machucado tem que jogar. Como assim tem que jogar? Repito, eu estou me baseando no que me foi relatado na ocasião, eu não vi essa declaração do Lugan. Se ele falou exatamente isso, é a minha opinião. Se ele não falou, eu retiro tudo. Então foi um mal entendido. Não, eu peço desculpa, Mauro, pelo erro do contexto, porque eu não lembrava exatamente, mas quando você falou na questão do De La Cruz, na questão do De La Cruz, o De La Cruz se sacrifica pelo Uruguai e talvez não tenha, também não é uma informação, uma opinião, uma observação, né? Talvez não tenha a mesma dedicação e sacrifício quando veste a camisa do Flamengo, como disse. É uma situação difícil, né, Falso? O Flamengo fez um grande investimento no De La Cruz e ele é um jogadoraço, né? Se ele fosse um bosta, ninguém estaria falando que ele tem que jogar. A gente só quer que ele jogue. E, de fato, faz muita falta, cara. Ainda mais com as más atuações em sequência do Saúl, por exemplo, que não se tornou um jogador confiável, né? Dentro do que o Flamengo precisa. Então, o De La Cruz é necessário. E ele, quando entra em campo, ele é um cara que se entrega muito, né? Se entregou muito na Copa. O Flamengo, por exemplo, colocou ele no Mundial contra o PSG. Ele foi o único que converteu um pênalti. Ele entrou muito bem ali no segundo tempo. Faz falta, cara. Ainda que seja numa minutagem menor, porque pela falta de sequência ele não consegue ser titular, ainda que seja numa minutagem menor, até porque talvez nem fosse titular, ia barrar aqui o Jorginho, até por não nem fosse titular, mas assim, o Flamengo precisa dele, pô. E ele ganha bem, e concordo totalmente, assim, tem que estar à disposição para jogar pelo Flamengo. E assim, o Bielsa tem esse negócio, ele pode ter comprometido a sequência do De La Cruz com os treinamentos dele. Os treinos lá são um jogo, pô. A carga é bizarra, quebra todo mundo. O pessoal, o Ronald Araújo também estava com o staff dele revoltado com o Bielsa. Então foi isso que aconteceu. Enfim, o problema é esse, né? Você tem tão poucas vezes o De La Cruz à disposição e quando ele joga, ele às vezes vai tão bem que frustra, né? Mas ele lançou um curso. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. O nome do curso é Tática Sem Tatiquez, do Falso 9, onde ele ensina tática e estratégia de forma simples, sem complicações, sem precisar nem ter experiência. Para você não ficar falando bobagem aí, que nem certos jornalistas estão falando, né? Eventualmente. E com o cupom BARBA, o curso vai sair por R$ 107 no Pix ou em 12 vezes de R$ 12,96. R$ 12,96. Meu irmão, 12 vezes de R$ 12,96, eu não sei nem o que dá para comprar com isso aí, mas o curso do Falso 9 dá. O link está aqui na descrição.